Olá, olá. Olá, olá. Muito boa noite aos nossos alunos, professores que estão conosco aqui nesta aula que é gravada às quartas-feiras, às 20 horas. E um bom dia para você que está acompanhando na estreia desse vídeo no domingo às 8h45. Um olá para você que está em algum outro dia, horário da semana, também estudando a Bíblia conosco. Nós estamos estudando as cartas do apóstolo João, a primeira, a segunda e a terceira carta. Vamos dedicar bastante tempo, muitas aulas na primeira carta, que é a que tem o maior número de capítulos, as demais só tem um capítulo cada uma, e estamos investindo muitas e muitas lições em cada um desses capítulos. Estamos na lição de número 7 e a gente convida você a participar. Se perdeu alguma aula, pode acessar ali na nossa playlist, que está a Escola Bíblica, e você vai procurar lá sobre cartas de João, tá bom? E aí você acompanha todas as outras aulas anteriores. Você que está aí pelo YouTube, não esquece, deixa o seu like, sua curtida, se inscreva no canal, e compartilhe nas suas redes sociais. Antes da gente começar, eu vou pedir a um dos alunos que nos dirija a Deus em oração. Então, abra aí seu microfone e ore por nós, para nós termos aí esse tempo de reflexão na palavra de Deus. Pode orar. Amantíssimo Deus e Pai, te louvamos e agradecemos por tua bênção. Te louvamos e agradecemos porque temos a liberdade de estudar a tua palavra. Te agradecemos porque o teu Espírito nos tem guiado a todo ensinamento e temos tido a alegria de presenciar a ação do teu Espírito e da tua palavra no nosso viver. Obrigado porque ela nos conduz a estarmos entendendo os teus ensinamentos e obedecendo estes ensinamentos para a nossa alegria. E queremos te pedir que o Senhor use teu servo, pastor Cristiano, agora para nos falar e que possamos estar com a mente e o coração aberto para entender os teus ensinamentos. Por tudo isto já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, hoje vamos falar sobre o tema enfrentando o inimigo. E a gente vai perceber que é de uma maneira muito diferente este tipo de enfrentamento. Vou pedir que abra o nosso texto hoje. O nosso texto-chave de hoje, ele não está na primeira carta de João. Ele está na primeira carta de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. Ele vai dar uma base para algo que o apóstolo João vai apresentar também. Leia para mim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Muito bem. Nosso pensamento hoje, nosso alvo de hoje, é justamente mostrar a atuação do anticristo. A gente vai falar um pouco sobre esta pessoa ou estas pessoas. E vamos mostrar, então, qual deve ser o nosso posicionamento diante de doutrinas que são pregadas contra a palavra de Deus. Ao final dessa aula, o nosso pensamento é que você esteja ciente das estratégias enganosas do inimigo para nos desviar do caminho, estar atento às ações, não só às ações do inimigo, mas às suas próprias ações no dia a dia, e também identificar aqueles que pertencem ao Senhor, ou melhor, aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor para a sua vida. Então, esse é o nosso pensamento. E já adiantando um ponto sobre isto, vamos entender como permanecer na vontade do Senhor, permanecer no Senhor, baseado aqui na primeira carta de João. Para isso, eu quero fazer aqui uma provocação. Deixa eu apresentar uma imagem para vocês. Os alunos aí da aula vão abrir os seus microfones e vão me responder essa pergunta. Olha aí na tela. De acordo com essas duas fotos, para você, quem é o cristão na foto? Me aponta aí. Nós temos um rapaz sentado, aparentemente, aqui ao banco de uma igreja. Ao fundo você vê distorcida ali uma igreja. E uma
uma jovem com mochila, provavelmente viajando, ah, numa grande cidade. Ao olhar pela foto, quem você diria que é o cristão nessa foto? Abra aí teu microfone. Eu diria que é o jovem. Mãe Neus diria que é o jovem. Quem mais? Eu também falaria que é o jovem. Eu vou Jovem. dizer que é a moça, só para ser do contrário. Só para ser do contra, o pastor Salveiro vai falar a moça. Quem mais? Quem mais? Pode ser o jovem, não dá assim. A única coisa é que ele está na igreja, a outra está na rua, né? Mas o jovem está na Eu igreja. também acho que vai ser o jovem. O jovem também. Viu? Eu disse só para contrariar. Muito bem, muito bem. Obrigado pela participação dos irmãos. Queridos, a verdade é que não dá para saber. Eu coloquei essa foto como uma pegadinha, porque você sabe o que essa moça está fazendo? Provavelmente ela está viajando, a gente vê ela de mochila, pode ser que não, pode ser que ela esteja indo para o trabalho. Agora, se ela estiver viajando, e se for uma viagem missionária? E se ela está num grande centro urbano para fazer uma evangelização? Esse jovem, e se for, na verdade, um rapaz tentando manter a aparência? A gente vê alguns filmes de Hollywood, o contexto dos Estados Unidos é um contexto cristão, na sua maioria protestante, mas também católico. E é uma certa cultura estar na igreja. Se você for pegar alguns filmes que retratam a máfia, você tinha mafiosos dentro da igreja. E o pessoal ia para os cultos, ia para as missas, ia para todas essas situações, e você tinha várias cenas que eram filmadas ali nas igrejas, né? Então, esse é um aspecto que a gente tem que tomar um cuidado para não julgar pela aparência. A gente tomar um cuidado para não julgar pela aparência. Então, foi mais uma pegadinha. Se vocês acharam que eu ia mostrar uma foto depois da menina na igreja e o jovem na rua, não. Era mais para brincar mesmo com esse recurso, porque nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, abra sua Bíblia, a primeira carta de João, o capítulo de número 2. Eu gostaria que vocês lessem comigo aqui, eu pedir a um dos alunos que leia para mim, versículo 18 e 19. 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 19, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quem achou, pode ler. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Muito bem. Então, aqui nós vamos observar aqui esta primeira palavra, essa primeira expressão, anticristo. Na verdade, é apenas João que usa essa expressão e apenas nas suas cartas, na primeira, na segunda carta. Ele vai usar aqui no capítulo 2, vai repetir a expressão no capítulo de número 4, e na segunda carta ele também vai citar essa mesma expressão. O anticristo, a palavra anticristo, bom, ela fica bem clara, mas para uma tradução livre é o adversário do Messias, o adversário do Cristo. E essa expressão, aliás, esta figura do anticristo, ela não é algo que João está falando pela primeira vez, ele é o primeiro a falar sobre isso. Este personagem, esta pessoa, ela vai receber várias identificações diferentes ao longo da história da Bíblia. Por exemplo, a primeira vez que ele é citado é lá no livro de Daniel. Quando você abre sua Bíblia em Daniel capítulo 7, especificamente no versículo 8, ele está descrevendo uma besta terrível. Ele descreve
4 animais, cada um representa um império que foi passado de tempo em tempo. Os 2 primeiros, nós temos ali certeza que era o babilônico e depois o persa, ou o medo-persa. O terceiro entende-se que é a Grécia, e o quarto há muitas discussões se é o Império Romano como um todo, ou se é o Império Romano e a continuidade dele nas nações, por exemplo, nas nações que vieram depois. Mas, ali no versículo 8, eles falam de um chifre terrível. O animal que é descrito, ele perde ali 3 chifres e nasce um chifre no lugar que tem olhos, que tem uma boca que fala com arrogância, é a descrição do texto. Essa é a primeira definição. Essa, de novo, ele vai falar sobre isso nos capítulos seguintes, né? No capítulo 8, capítulo 11, capítulo 10, Daniel vai falar sobre essa mesma figura. E ali, então, é a primeira menção deste adversário do Cristo, adversário do Messias. Inclusive, Daniel é um dos que fala sobre o Messias quando ele vê alguém semelhante a um filho de homem. E é com base em Daniel e Ezequiel que Jesus usa essa expressão sobre ele, filho do homem. Tá? Aí o próprio Jesus vai falar sobre os falsos cristos. Aí ele não usa a expressão semelhante à de João ou a de Daniel, mas ele usa a expressão falsos cristos. Está lá em Mateus 24, você consegue ver isso também em Marcos, também em Lucas, ele vai fazer essas citações ali, né? Então ele vai usar a expressão que muitos falsos cristos e falsos profetas surgirão tentando enganar a muitos. E aí você vai ter o apóstolo Paulo também falando sobre a figura do anticristo, mas não com essa expressão. Ele usa, se você tiver uma versão mais antiga, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, ele usa a expressão filho da perdição, ou numa versão mais antiga, o homem da iniquidade. Quer ver? Deixa eu ler esse texto aqui para você, o versículo 4. Este se propõe a se exaltar acima de tudo que se chama Deus. Ou é o objeto de adoração a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. E a outra figura que se torna popular como a pessoa do anticristo é a descrição da besta que surgiu do mar em Apocalipse capítulo 13. De novo, é citado sobre essa mesma besta no capítulo de número 18, se eu não me engano, ali do livro de Apocalipse. Então, essas são as aparições que se refere a esse anticristo. E este anticristo, ele tem uma característica específica. Ele é uma pessoa de poder. Até hoje se discute se de fato será uma pessoa ou se será um governo, uma nação, um império, mas os textos eles são muito diretivos assim, mostrando que é uma pessoa de fato. E essa pessoa ela é uma opositora a Jesus Cristo, e a sua oposição se dá em vários aspectos, né? Então, o primeiro aspecto que ele dá, ele fala com arrogância, como é dito lá em Daniel. Ele toma o lugar de Deus, ele deseja tomar o lugar de Deus, que é o que a gente leu aqui em Tessalonicenses, onde diz que ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, a ponto dele desejar, dele proclamar a si mesmo como o próprio Deus. Ele também é mentiroso, né? Então, quando a gente vai observar ali sobre as afirmações, a palavra dele, constantemente ele mente. A figura do anticristo, ela já, para os cristãos, ela já é uma figura, em parte, conhecida, até mesmo para quem não é cristão, como, vamos dizer assim, metade do mundo, a parte ocidental do planeta, conhece algo a respeito de Cristo ou a respeito da palavra de Deus, já ouviram falar, você tem até letras de músicas, você tem o Iron Maiden, uma banda de rock, uma música chamada The Number of the Beast, o número da besta. Então ela conta, essa letra dessa música conta
a história sobre a besta, ou seja, popularizou, ainda que a pessoa não fosse cristã, se fosse fã da banda de rock, teria ouvido falar de alguma coisa dessa forma. E há uma outra expressão aqui que deveria nos preocupar mais. As pessoas temem, alguns temem a figura do anticristo. Quem pertence a Cristo não deveria temer, a gente vai entendendo por quê. Mas João, ali nos versículos 18 e 19, ele usa uma expressão no plural. Ele diz: vocês ouviram que o anticristo está vindo. Já agora, muitos anticristos, ele fala então agora no plural, têm surgido. E esse é o aspecto que a gente tem que ter uma preocupação maior. Ele é dito o seguinte, porque a gente entende que a figura do anticristo, a gente pensa que a figura do anticristo vai ser uma figura de fora da igreja. Alguém que não tem nada a ver com a igreja de Cristo, alguém que não está inserida na rotina da igreja de Cristo. A Bíblia não detalha sobre esta figura, a figura do anticristo, mas ela detalha sobre a figura dos anticristos. Porque no versículo 19 ele diz: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Uma coisa que a Bíblia nos dá advertência é que esta figura, ou estas figuras do anticristo, não são seres aterrorizantes que você vai simplesmente olhar e vai abominar, dizendo: isso aí é anticristo, eu não quero isso perto de mim, isso é um adversário de Jesus, isso aí é bicho ruim. Não vou nem chegar perto, não vou falar com ele. O texto nos mostra que o negócio é muito mais sutil. Eles saíram do meio de nós. Eles estavam entre as ovelhas, entre o rebanho. É o joio no meio do trigo. Eram semelhantes a nós. Uma coisa importante, o contexto da primeira carta de João é justamente uma resposta a um movimento que estava acontecendo ali, que era o gnosticismo, um movimento, a palavra gnosis tem a ver com conhecimento, e é um movimento que estava se posicionando contra o evangelho dentro da igreja, fora da igreja, mas também dentro da igreja, demonstrando que Cristo, a forma como se falava de Cristo, não, Cristo ele não veio em corpo, na expressão que se usava antigamente, em carne, né, mas não veio corpo, não era uma pessoa como eu e você, ele veio em espírito, parecido, semelhante a um ser humano, mas não era, e João vai falar mais à frente sobre isso nos próximos capítulos, no capítulo de número 4 especificamente. E haviam pessoas ali que pertenciam à igreja, que faziam parte da vida da igreja, mas estavam afirmando coisas contrárias ao evangelho. E aqui a gente vai entender melhor o que são estes anticristos, que é o que faz parte da nossa vida hoje. Leia para mim os versículos 22 e 23. 1 João 2, versículos 22 e 23. Quem achou aí pode ler. Quem é mentiroso, senão aquele que nem que Jesus, aliás, que nem que Jesus é Cristo, este é o anticristo, aquele que nem o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem, aliás, não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Perdão, eu estou com a vista meio... Sem problema, minha irmã. Fique em paz. Muito obrigado. Perceba o que caracteriza os anticristos. A gente viu alguns textos que definem o anticristo. Esta figura que vai surgir ainda. Alguns ainda discutem, não, ele já veio, mas da forma com que a Bíblia descreve, é muito difícil que alguém semelhante ao anticristo. Alguns diriam, foi Hitler, foi o anticristo.
Alguns falaram a respeito da União Soviética, alguns ainda falam a respeito de uma figura do Papa, por exemplo. Cada um vai colocando uma pessoa específica, mas a forma como que a Bíblia descreve sobre o poder que ele vai exercer, nenhuma dessas figuras realmente se enquadrou, né? E você não teve o mundo adorando a estes homens ou a estas figuras conforme o texto vai descrevendo dessa forma. Então entendemos que por enquanto não, o anticristo ainda não veio. Mas muitos anticristos têm surgido, e qual é a característica principal de alguém que é denominado anticristo? Ele sai do meio de nós e eles mentem afirmando aquilo, versículo 22 diz, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Então, eu quero que você perceba que é muito mais sutil. Hoje, você tem o pessoal que é a turma do deixa disso, ou então a turma do politicamente correto, com frases como todos nós somos filhos de Deus. Não, todos nós cremos em Deus e cada um pensa de alguma forma a respeito de Deus. Não, nós devemos respeitar as crenças. Você tem bandas, você tem grupos musicais ali que nas suas canções, né, você tem uma ali do John Lennon, você tem uma do U2, entre outras canções, você vai ter algumas canções até mesmo do próprio Michael Jackson, que vão trazendo essa união de religiões, esta união de crenças, e deixa eu te dizer uma coisa, só existe um Deus. A palavra de Deus ela é categórica. E este Deus tem um Filho que é Deus. E este Filho é Jesus Cristo, e só se tem um caminho para chegar a esse Deus. Todo aquele que nega o Filho, todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, todo aquele que nega que existe um Messias, age como adversário de Cristo. Age como um anticristo. Tá percebendo como o negócio é muito mais amplo? E vou te dizer, para nós hoje, é mais perigoso do que era há 100 anos atrás. Sabe por quê? Por causa justamente disso que você está vendo agora. O que você está vendo? Irmãos que estão aqui comigo, o que vocês estão vendo exatamente agora? Olha para frente, para os olhos de vocês, o que vocês estão vendo? Celular. Como é que vocês estão me vendo? Internet. A internet tem muitos benefícios. A internet é um canal pelo qual a gente transmite o evangelho, pelo qual a gente prega a palavra de Deus. Mas tem muito mais anticristo na internet do que cristão. A internet difundiu a informação ou a desinformação, eu diria que até hoje em dia, mais desinformação do que informação. Então, existe muito mais voz naqueles dizendo que Jesus não é o Cristo do que ao contrário. Aí você pode até dizer, não, pastor, na minha rede social eu tenho um monte de amigos, e esses monte de amigos afirmam que é Jesus. Isso se chama bolha social, meu amigo. O algoritmo das redes sociais vai sempre cercar você ali das coisas que você quer ver, das coisas que você quer ouvir. Então pode te dar a impressão que todo mundo é crente. Pode te dar a impressão que todo mundo prega o evangelho. Tá? E isso é uma grande mentira. E aí o que a gente tem que observar? Muitas e muitas pessoas afirmam que não há Cristo, que Jesus não é o Cristo, que todos os caminhos levam a Deus, ou que nem precisamos nos preocupar com esse negócio de Deus. Todos os caminhos levam a uma iluminação, a uma elevação, ou qualquer coisa do tipo, a uma grande força, e assim vai. Aqui você tem um robozinho no fundo, aquele ali é o R2-D2. R2-D2 é do filme Star Wars. E uma filosofia do filme Star Wars é que não há uma divindade, há uma força. E essa força, ela rege todas as coisas. É um conceito que foi construído ao longo
do século XX, século XIX, século XX, agora século XXI ganha grande difusão. Mas eu quero que você perceba um aspecto. Isso também faz parte daquele que deixa a Igreja de Cristo. Antes de eu comentar isso, irmã Emilce, pode falar, abre seu microfone. Pastor Cristiano, eu não estou vendo a sua imagem, nem pude ver o R2D2. Ali no Só está fundo. aparecendo o Cristiano. Então, a irmã, deve ser algum probleminha. Todo mundo está me vendo aqui? Então é o seu celular, irmã Emilce. Qualquer coisa entra e sai. Mas o R2D2 está aqui. Eu vou pegar ele aqui, ó. Vou Olha, fazer. Star Wars é uma franquia que eu gosto, né? Que eu gosto, eu ganhei da minha esposa. Há um bom tempo atrás. Mas muito bem. Deixando franquias de lado, uma das coisas que ele fala é, olha, esses saíram do nosso meio. Então, como é que alguém que está dentro da igreja pode se tornar um anticristo? É simples. Quantos amigos, eu não vou chamar de irmãos nesse caso, mas quantos amigos que você tem, ou que você conhece, que deixaram a igreja e hoje dizem, não, mas eu estou bem com Deus. Não, mas eu não preciso, eu não acho que esse negócio de igreja tá certo. Eu não acho que não é necessariamente, não precisa ter exatamente esse negócio de Jesus e tudo mais. Eu não sei você, mas infelizmente eu conheci várias pessoas, felizmente para mim ainda não maioria, mas várias pessoas que ouviram da palavra, andaram no evangelho, mas de fato hoje negam a fé em Cristo Jesus. Eles se tornam estes anticristos, adversários de Jesus, adversários do Messias. Diga, pastor Solovi. Uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que o Senhor diz que muitas pessoas estão atrás de Jesus desde o início por aquilo que pode obter, conseguir. E o próprio Senhor vem e nos adverte o tempo todo que se nós esperamos de Deus somente para esta vida aqui, somos dignos de lástima. Então, o grande problema é que hoje nós temos muitos que estão aderindo ao cristianismo, fazendo uma adesão ao cristianismo. Não significa que estão crendo e vivendo como Cristo quer. O grande problema é que nós nos relacionamos com as pessoas pela aparência. E esse é o grande problema. A gente chama as pessoas de piedosos, a gente chama as pessoas de fervorosos, mas, na verdade, quem tem que dar esse título é Deus. E se Deus não chegar, como disse de Jó, viste lá meu servo Jó, íntegro, reto, que teme a Deus e desvia do mal, pode a igreja inteira falar e está todo mundo errado. Então, não é o que a pessoa faz, é o que a pessoa vive. E o que a pessoa vive, se não é um viver se relacionando com Deus, ele não tem nada. Ele tem uma religião e só. E nenhuma religião é suficiente boa para te levar ao céu. Nenhuma. Você já ouviu aquela frase, ou quem sabe você já disse aquela frase? Ele é tão bom, só falta ser crente. Só falta ser cristão. Ou ainda, alguns até falam assim, eu acho que ele vai para o céu, porque é uma pessoa tão boa. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria, que é o que o texto está dizendo. Se ele não assume que Cristo é Senhor, que Jesus é o Cristo, que é o Filho de Deus, ele é adversário, ele é anticristo, ele ainda é, como o apóstolo Paulo coloca nas cartas aos Romanos e na segunda carta aos Coríntios, ele é inimigo de Deus.
não é pessoa boa. É como o pastor Salovi disse, Jesus, quando é chamado de bom, ele diz, bom é somente um, que é Deus. E é só o próprio Deus que pode nomear alguém dessa forma. Então, queridos, a gente tem que ter muito bom e claro entendimento sobre esta figura que é o anticristo. E qual que é o grande problema desse tipo de não entender isso? Essa carta a gente vai estudar ainda daqui a algumas lições à frente, mas deixa eu adiantar um versículo aqui. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 7. Presta atenção. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tá entendendo a gravidade? Qual é o problema da gente não compreender a figura destes adversários de Jesus, da gente dizer sim para essa filosofia universalista que o mundo prega? O grande problema é que, se você diz sim para isso, você está sendo enganado. Pastor, qual é a minha postura para estas pessoas, diante dessas pessoas, destes meus amigos que deixaram a igreja, ou destes meus até irmãos que estão se portando como são filhos, mas são filhos pródigos, são filhos perdidos? Sua postura é de oração. Ore por estes que um dia ouviram do evangelho, mas hoje negam o evangelho, para que ainda haja tempo de arrependimento e para que eles retornem aos caminhos do Senhor. Sua postura será de oração. Você vê hoje muitas celebridades, como você tem como o pastor Salovi bem falou, esta adesão ao evangelho. Hoje você tem muitas celebridades, não só celebridades americanas, mas principalmente aqui no Brasil, muitas dizendo que hoje fazem parte da igreja, que hoje seguem a Jesus, mas na sua postura é muito mais uma postura de adesão do que de conversão. A palavra conversão é mudança de direção. Sabe o que tem acontecido com alguns que realmente se convertem? Eles abrem mão das carreiras, porque ele está dizendo, olha, a carreira do jeito que eu estava levando, não dá. Não tem como seguir a Cristo e eu seguir essa carreira do jeito que eu estava fazendo. E tem alguns que simplesmente deixam a mídia, mudam de carreira, mudam o que cantavam, como atuavam, como falavam, a forma do seu trabalho. Então, de fato, essas coisas vão mudando e a gente tem que fazer o quê? A gente tem que orar. Nosso papel é orar. E, para as nossas vidas, estar atento às pregações dessas pessoas. Falando sobre isso, então a gente já identificou a figura do anticristo, dos anticristos, qual é o dano que ele pode nos gerar. Agora, uma vez que a gente já tem esse entendimento, vamos falar sobre esse enfrentamento. Ou melhor, como que a gente enfrenta? A gente não sai para a briga, a gente não sai para a luta, a gente permanece no caminho. Então, já de uma maneira geral, se você quiser um resumo, precisar, quem sabe, sair agora da transmissão, da aula e tudo mais, então você já tem um resumo do que a gente vai detalhar, né? Como que eu enfrento um inimigo? Ou melhor, como que eu venço a figura do anticristo? Eu permaneço no caminho, eu permaneço em Cristo. Agora que nós vamos investir o restante da nossa aula respondendo como nós permanecemos. Então, fique ainda conosco. Vamos ler os versículos seguintes aqui. Leia para mim volta lá para 1 João, capítulo 2, né? A gente ia para a segunda. 1 João, capítulo 2, leia para mim versículo 20 e 21. Quem achou, pode ler. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade,
mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Perfeito. Perceba, primeiro aspecto, como permanecer no caminho, como permanecer em Cristo. Primeira coisa, com o conhecimento da verdade. O apóstolo João está dizendo: vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos têm conhecimento. Não lhes escrevo porque vocês não conhecem a verdade. Vocês a conhecem, vocês conhecem a verdade. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é: como é que eu permaneço no caminho? Eu preciso conhecer a verdade. E conhecer a verdade está se referindo a duas expressões aqui. A palavra verdade, popularmente, é aquilo que é correto, aquilo que é o certo. Então, eu tenho uma verdade, uma mentira, aqueles testes que a gente fazia na escola, verdadeiro ou falso, né? Então, a resposta certa é a resposta verdadeira, a resposta errada é a resposta falsa. Por isso que a gente tem esse pensamento. E João, ele aborda esse conceito de verdade, de mentira, por isso que ele coloca esses contrastes. Mas João tem uma profundidade maior. Você lembra do Evangelho de João? Ele escreve uma fala de Jesus Cristo, no capítulo 14, no versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa não é a primeira vez que a gente vê a palavra verdade relacionada a Jesus no Evangelho de João. Logo no capítulo 1 do prólogo, ali nos primeiros 18 versículos, ele vai dizer que aquele, no versículo 14, por exemplo, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele ainda vai dizer um pouquinho mais à frente, quando ele responde a respeito de Moisés. Ele diz: olha, 16 e 17, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo não só trouxe a verdade de Deus, mas ele é a verdade de Deus. Então, quando eu estou dizendo que eu preciso conhecer a verdade, eu preciso saber o que é correto, eu preciso saber o que é a vontade de Deus, mas para ser bem específico e bem direto, eu preciso conhecer a Cristo. Como é que eu permaneço no caminho? Como é que eu enfrento o anticristo? Como é que eu enfrento o inimigo conhecendo aquele que é a verdade? Isso se dá de duas formas. Você vai conhecer sobre Jesus, ou seja, estudar a palavra de Deus, como a gente está fazendo agora, e você vai conhecer a Jesus, você vai se relacionar. Foi outra coisa que o pastor Salomão citou aqui na nossa aula. Ele disse: não é a aparência que vai definir se é um cristão ou não, mas como ele se relaciona com Jesus Cristo. Vida de fé é vida de relacionamento com Cristo, não é vida litúrgica, como aquele jovem da foto que a gente mostrou no começo da aula, que estava na igreja. Aquilo não quer dizer que ele pertence a Cristo. Ele está conhecendo sobre. Estar na igreja é uma oportunidade de conhecer sobre. Ainda a gente vai até falar que não é só estar na igreja, não. Tem coisas muito mais profundas. A gente vai falar sobre isso também. Mas por que que ele diz isso? Por que que João está nos dizendo a respeito do conhecer a verdade? E vou te dizer, ele diz: você tem conhecido, você conhece a verdade. Se você entregou a vida a Jesus Cristo, você conhece a verdade. Porque o próprio Jesus vai nos advertir. Mateus capítulo 24, versículo 24, nos diz o seguinte: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Por que eu preciso conhecer a Cristo? Porque vai ter gente se passando por Cristo, não só nas palavras. Hoje em dia, assim, em palavras, eu ainda não vi ninguém tão poderoso quanto a Cristo, mas já enganou, já teve gente que enganou muita gente com suas palavras. Mas ele está dizendo em poder. Falsos cristos que realizarão sinais, grandes sinais. Grandes sinais. Você lembra
de Moisés diante do faraó, em que ele fez alguns sinais ali, sinais poderosos, e até certa parte, os feiticeiros do faraó conseguiram fazer algo semelhante. Eles usaram ali, dá a entender que eles usaram alguns truques, mas o cajado de Moisés se tornou uma serpente, os outros se tornaram, era uma serpente mais fraca do que a de Moisés, porque Moisés comeu, aliás, Moisés não, a serpente do cajado de Moisés comeu as outras serpentes. Moisés colocou a mão na túnica e ela ficou ali leprosa, branca, e eles se repetiram. Moisés clamou ao Senhor, ele transformou a água em sangue, e eles fizeram isso também. A partir da segunda praga, eles já não conseguiram mais fazer, e eles disseram, isso é obra de Deus. Mas perceba que o próprio Jesus está dizendo, vai acontecer. Você precisa me conhecer, conhecer a Jesus, porque, se possível, enganarão até os eleitos. Paulo também dá uma advertência muito severa. Efésios capítulo 4, versículo 14, o texto nos diz o seguinte, o propósito, ele está falando sobre a edificação da igreja, e ele diz, o propósito é que não sejamos enganados como crianças, levados de um lado para o outro, para as ondas, para o alto pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Sabe o que está acontecendo hoje? Você consegue ver nas igrejas hoje, nas igrejas brasileiras, uma grande movimentação de gente mudando de igreja, e não é porque mudou de bairro, não é porque mudou de cidade, é porque, isso que está sendo apresentado nessa igreja agora não é suficiente para mim. Eu não gostei disso aqui que falaram aqui. E a pessoa vai buscando sempre algo que vai agradando ao seu coração. E isso, gente, é terrível. Porque a palavra de Deus, ela não deve agradar o nosso coração, ela deve confrontar o nosso coração. Ela tem que confrontar as nossas atitudes. Ela tem que nos matar um pouquinho todos os dias. Matar o cristiano para que o cristiano seja Cristo. Ou como Cristo, ou um cristão, um pequeno Cristo, que diminua eu para que o Senhor cresça. É menos de mim, mais de Cristo em mim. Uma coisa, não estou dizendo que você não deva procurar uma igreja que prega a palavra, tá? Isso você tem que fazer. Encontrou uma igreja que prega a palavra, você pode ali fazer parte dela no sentido de colaborar, edificar a igreja. A igreja, ela não está simplesmente para te alimentar, mas ela está ali para ser edificada por você também. Encontrou? Então você fica lá, querido. E você só sai de lá se Deus, de fato, te vocacionar, te direcionar, dizendo, olha, eu tenho uma chamada para você exercer um ministério, uma chamada, uma vocação, um dom em tal local. E aí, então, você muda e segue a direção de Deus. É assim que a gente trabalha, seguindo a vontade de Deus. As mudanças geográficas. Nós temos recebido alguns irmãos que vieram de outros bairros, de outras cidades, que estão aí com idade avançada e precisavam de uma igreja local para poder não só ser nutridos pela palavra de Deus, mas poder também colaborar com essa igreja, né? E aí buscam alguma igreja próxima, ok? Agora, esse movimento, que é a maioria, isso é a minoria, tá, gente? Se a gente não teria esse grande movimento dentro das igrejas se fosse só esse o propósito, gente buscando a vontade de Deus, gente que mudou de região e agora precisa de uma igreja local para congregar, isso é muito pouco. Agora, a maioria das pessoas estão buscando satisfazer o próprio coração. E o que está acontecendo? Estão indo em qualquer vento de ensino, de doutrina, e caindo em esperteza de homens, e aqui homens no sentido geral da palavra, de ser humano, ou homens e mulheres, que induzem ao erro. Como é que eu permaneço no caminho?
conhecendo a verdade, conhecendo a Cristo. Essa é a única forma. Segundo aspecto, nós vamos falar de 4. Tá? Como eu permaneço no caminho com o princípio do evangelho. Aqui nós vamos falar de tempos. Nós vamos falar de passado. João, se você perceber, ele vai usar 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. Então, como eu permaneço no evangelho pensando no passado, com o princípio do evangelho? Leia para mim versículo 24 e 25. 1 João, capítulo 2, versículo 24 e 25. Quem achou, pode ler. Por isso, guardem no coração mensagem que ouvirão desde o começo. Se aquilo que ouvirem desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Bem, obrigado, Beth. Quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente é o princípio do evangelho, a base do evangelho. Então, aquilo que está no começo, João está falando, olha, guarda aquilo que você escutou lá no princípio, que levou você a conhecer a Cristo. Qual é a base de tudo isso? Porque ele diz, olha, se vocês que ouviram isso desde o princípio permanecerem nisso, então o Filho de Deus, Jesus, permanece em vocês. Qual é a base para tudo isso? A promessa que ele te fez é que todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todo aquele que o Pai me deu não pode ser tirado da minha mão. E esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus, e a Cristo Jesus, a quem me enviaste. Então, olha para o seu passado. Pode ser que o seu passado seja recente. Por exemplo, a Silvia, nossa irmã em Cristo, que foi batizada neste domingo, o passado dela é recente, tem aí cerca de 3 meses que ela entregou sua vida a Jesus, mas ela já tem que estar firmada no passado. Então, olha para você que tomou essa decisão. Eu, no meu caso, tomei essa decisão há 30 anos atrás. E o que me levou a Jesus Cristo? Qual é o princípio do evangelho? A gente, quando vai apresentar o evangelho, o princípio do evangelho, a gente apresenta, primeiro, um Deus que criou este mundo de maneira perfeita, mas este mundo caiu em pecado. E por conta deste pecado, então, ele enviou seu filho ao mundo para nos dar salvação, pois esse pecado fez separação de nós, entre nós e Deus. E ali, então, eu preciso, primeiro, me arrepender deste pecado. Segundo, reconhecer que eu não posso ser salvo a não ser por este Jesus. Terceiro, entregar a minha vida a Jesus Cristo. E quarto, saber que uma vez que eu entreguei minha vida a Jesus, eu agora sou salvo por ele, pois agora ele é o Senhor e o Salvador da minha vida. Esse é o princípio do Evangelho, esse é só o começo. Mas esse começo é poderoso. Porque se você muda esse começo, você não permanece no caminho. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele escreve a carta a igrejas na região da Galácia, a carta aos Gálatas. Na época que Paulo escreveu, existia existia ali cerca de 4 igrejas. Eu não estou com o mapa aqui, mas eu lembro que 2 são Derbe e Listra. As outras 2 me fugiu aqui da memória. Mas é na primeira viagem missionária que Paulo faz, ele passa ali por esta região, e ali são formadas 4 igrejas, ele escreve essa carta. E olha, essa é a primeira carta do apóstolo Paulo, essa é uma das primeiras, um dos primeiros livros do Novo Testamento. E olha o que ele diz no versículo 6, Gálatas capítulo 1, eu vou ler do versículo 6 ao 9, diz assim: Admiro-me
que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que um de nós, ou um anjo do céu, pregue o evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, como já dissemos como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Quando você vai observar em Atos capítulo 14, 15, alguns judaizantes saíram do meio da igreja, foram até Antioquia e quiseram dizer o seguinte: olha, vocês precisam aceitar Jesus, mas vocês também precisam se circuncidar. Se vocês não se circuncidarem, se vocês não seguirem os costumes judaicos, vocês não serão salvos. E aí no capítulo 15 há a resolução disso tudo, mas para você ver, isso continuou subindo. Antioquia fica na região o que hoje a gente chama como Síria, e a Galácia ficava na região da Turquia. Então esse negócio continuou, esse movimento continuou subindo o mapa. E foi até essa região da Galácia. E Paulo teve que escrever: estes homens esqueceram o princípio do evangelho, e por esquecerem o princípio do evangelho, estavam abandonando o evangelho. Eles estavam substituindo o evangelho pela lei. A salvação vem das nossas ações. Veja, anticristos. E perceba, eles não negaram a Cristo, dizendo, não, Jesus não é o Cristo. Mas eles arranjaram um outro Cristo. Olha, a salvação vem por Jesus, mais obediência à lei. Então é um segundo Cristo. Por quê? O Cristo é que faz a ponte entre nós e Deus. Então eles estão dizendo, olha, precisa de uma segunda ponte, ou precisa aumentar essa ponte. E isso, então, quando você coloca qualquer critério igual ao de Jesus, você está colocando aquilo acima de Jesus. Cristo não é suficiente, é isso que eles estão dizendo. Então, para permanecer no caminho, você precisa ter em mente sempre o princípio do evangelho. Para mim faz 30 anos. Para a Silvia faz 3 meses. Para os demais eu não vou falar dos que estão aqui, porque senão vou entregar a idade de alguns. Mas tem alguns aí que já passou dos 60 anos. Graças a Deus, 60 anos com Cristo. Tem alguns que já passaram. Ó, o pastor Salovi está aqui, já falou eu. Isso aí. 60 não, viu, pastor? O senhor não entregou com 8 anos também? Foi com 10? Foi com 10. Então o senhor faz 56, está chegando nos 60. O irmão Miguel, eu sei que passou um pouquinho aí, né? Está caminhando com Cristo há um bom tempo. Mas se você está caminhando com Cristo, nunca, não interessa o tempo, nunca perca o princípio do Evangelho. É o que o apóstolo João enfatizou para nós no versículo 24 e 25. Terceiro aspecto. Aí a gente traz uma expressão muito curiosa para nós, a gente fala muito, mas pensa muito pouco sobre ela, ou o que ela significa. Como permanecer no caminho, como enfrentar o inimigo? Com unção divina que nos ensina. Leia para mim versículo 26 e 27. 1 João, capítulo 2, versículo 26 e 27. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam os ensinamentos do Espírito e continuem unidos em Cristo, com Cristo. Perfeito. Nós falamos do passado, certo? Então, para permanecer no caminho, olhe para o passado, olhe para o princípio do evangelho que você aprendeu e creu lá atrás. Agora nós vamos falar do presente. E João está dizendo aqui, olha,
vocês receberam uma unção. Unção, queridos, a gente tem todo um significado espiritual. Ah, fulano é ungido. Mas sabe qual é a tradução livre? Ungido significa escolhido. Inclusive, o nome Messias, Messiah, é o escolhido. Você teve vários escolhidos. Aquele foi Davi foi um escolhido, Moisés foi outro escolhido, Josué foi um escolhido. Então, o artigo indefinido, uma, certo? Mas o artigo definido é o escolhido para trazer a salvação ao mundo, é o Messias. Então, essa palavra Messias significa o ungido, o escolhido. Mas nós fomos ungidos, vocês receberam unção, vocês foram escolhidos para quê? Para salvação. É isso que João está falando. Mas João, ele coloca um princípio poderoso, porque ele já disse um negócio interessante lá atrás. No versículo 20, ele disse: vocês têm uma unção que procede do santo. Ele está se referindo, a primeira expressão santo se refere a Deus, mas ele está se referindo ao Espírito Santo. Todo aquele que entrega a vida a Jesus, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito habita em vocês. Como é que a gente sabe que ele está falando do Espírito Santo? Porque ele está dizendo o seguinte: é ele que ensina, lá no versículo 27, como a unção dele é recebida, que é a verdadeira e não a falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Como é que eu sei que ele está se referindo, então, ao Espírito Santo? Porque ele está repetindo algo que Jesus falou lá em João 14, 26. João 14, 26, Jesus diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. O papel de ensinar sobre Cristo, sobre o Evangelho, é do Espírito Santo. Ele ensina todas as coisas. O Espírito Santo é a nossa garantia de salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, nos diz o seguinte: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, você entregou a vida a Jesus? Você tem o Espírito Santo sobre você. A palavra de Deus diz que esta é a garantia, ele está em você. E é ele que vai lhe ensinar a permanecer. Lembra que eu te falei que ir na igreja não necessariamente vai fazer com que você permaneça em Cristo, não necessariamente vai ensinar a palavra corretamente, porque tem igrejas que têm placa, mas nem todas ensinam a palavra da verdade. Como que eu vou saber se essa é a palavra da verdade? Como é que eu vou saber se a igreja que eu estou pregando, que eu estou congregando? Quem vai te direcionar é o Espírito Santo. Mas esse não é o papel. O papel da igreja não é ensinar, o papel do pastor não é ensinar, não é pregar. Não é o pastor que ensina, não é a igreja que ensina. Pastor e igreja são instrumentos nas mãos de Deus. O ensino vem do Espírito Santo. Agora, ele não fala contrário ao que está na palavra de Deus. Por isso que você é ensinado pelo Espírito Santo na palavra de Deus. Então, ele convence do pecado, da justiça, do juízo, ele dá a direção sobre a palavra de Deus, e aí, se realmente na igreja que você tem congregado hoje, o que está sendo pregado é contrário à palavra de Deus, você tem dois papéis. O primeiro, trazer a advertência, ser instrumento das mãos de Deus para dizer: olha, isso não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus não diz isso, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. E aí você estará sendo usado por Deus para justamente lembrar qual é o propósito da igreja de Cristo.
pastor, olha, eu tô aqui e aí eu tô vendo que o pessoal não, o pessoal ele quer falsa doutrina. O pessoal não quer a verdade de Cristo. Bom, então aí você já entendeu que Deus está te direcionando a uma igreja que realmente ensina e prega a palavra. O Espírito Santo é aquele que nos ensina. O Espírito Santo é aquele que nos conduz à verdade, ele aponta para Cristo. E sem ele, queridos, não importa quão eloquente, estudioso, habilidoso seja o pregador, seja o professor, seja o mestre ou o discipulador. Sem o Espírito Santo, não há vida, não há palavra, não há entendimento e não se permanece no caminho. É ele que nos faz permanecer no caminho. Você entregou a vida a Jesus? Você tem o Espírito Santo. Então, o seu relacionamento com Cristo será através do Espírito. Por isso que é vida de leitura bíblica diária e vida de oração constante. Não só diária, mas constante. A cada minuto, a cada hora do seu dia, exercitando este entendimento. E assim você vai resistindo aos anticristos, aos adversários de Cristo. Quarto e último aspecto da nossa lição de hoje. Leia para mim versículo 28 e 29. 1 João 2, 28 e 29. Pode ler. Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós falamos aí dos tempos verbais. Então, você vai permanecer no caminho com o princípio do evangelho ao passado. Você vai permanecer no princípio, no caminho com a unção divina, com o ensino do Espírito Santo. Isso é o presente, porque ele está falando, olha, vocês receberam e ele os ensina. Então, aqui é presente, ou seja, algo que você tem que fazer agora, algo que você tem que estar vivendo. Mas agora, o último aspecto é que nós vamos permanecer no caminho com a esperança enraizada no futuro. E a esperança é sempre futura. Esperança é sempre futuro, porque a hora que você não precisa mais esperar é porque já está acontecendo. Então, ou é presente ou é passado. Esperança sempre olha para o futuro. E é isso que João está falando aqui. Quando ele se manifestar. Eu gosto de ler, para simplificar os nossos versículos, eu gosto de, às vezes, trazer outras versões. Eu trouxe aqui a Nova Tradução na linguagem de hoje. E olha o que ela diz a respeito do versículo 28. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que ele vier. Assim, não precisamos ficar com vergonha e nos esconder daquele dia. Jesus se manifestar é a volta de Cristo. Quando Jesus Cristo voltar. Então, a minha esperança está na volta de Jesus. Como é que eu permaneço no caminho? Com a volta de Jesus. Quer ver? Vamos pegar uma ilustração muito simples. Pensa num sonho que você tem. Mas eu quero que você pense não num sonho impossível. Tá? Eu quero ser o maior jogador de futebol do mundo. A Beth, ela tem aqui uma empresa de decoração ali com persianas e colocar piso laminado, piso vinílico. E aí o sonho da Beth, eu quero ser a maior empresa de cortinas e de pisos laminados do Brasil. E já é um sonho bem grande, né? É um sonho que pode ser que a Beth não consiga atingir, né? O Anselmo trabalhou por muitos anos ali com a fabricação de bijuterias, e o Anselmo, ele quer ter a maior empresa de fabricação de bijuterias do mundo, vencendo da China. A China é o maior concorrente
de qualquer fábrica do Brasil hoje em dia nesse sentido. É um sonho mais difícil, né? Vamos pensar nos sonhos mais reais e como que eu vou trazer você para a realidade. Pensa em coisa que você tá, eu quero viajar daqui a um mês. Então, o que que você está fazendo para isso? Tem sonhos que você está já lutando para isso. Quero trocar de carro. Eu quero falar uma língua nova. Eu quero aprender uma coisa nova. E aí, você já está tomando alguns passos. Você está focado nisso. Você está guardando dinheiro, ou você está separando tempo, ou você está treinando a habilidade. Eu quero aprender uma receita nova. Estou treinando habilidade nisso. Eu quero ter uma saúde melhor, então agora estou me alimentando melhor, estou fazendo atividades, eu fiz exames e assim por diante. Tá? Vamos pensar nesse tipo de coisa. A sua rotina não está diferente por causa desse sonho? Claro, você está trabalhando para atingir isso. Porque é um negócio que é possível, que é mensurável, que você entende que vai conseguir. Percebe que então a tua vida muda. E é exatamente isso que João está falando. Se você tem esperança e vive de acordo com essa esperança, a tua rotina muda. Por isso que você permanece no caminho. Porque vão vir várias coisas para derrubar esse sonho, por exemplo. Mas não, meu objetivo é conseguir isso. Então, eu quero ser saudável. Vai vir chuva? Eu vou continuar me exercitando para ser saudável. Hoje não tem o filé de frango. Acabou. Eu vou comer o ovo, então, para ser saudável. Ah, o número de clientes diminuiu aqui na empresa. Eu vou continuar trabalhando, agora eu vou ter que trabalhar um pouco mais para continuar atingindo a meta que eu estou pensando, para conseguir aquele recurso que eu estou precisando, ou para ampliar o meu negócio, ou para conseguir a minha promoção, e assim por diante. João está falando o seguinte: permaneça nele, porque você sabe que ele vai voltar. Então, o seu estilo de vida tem que mudar, porque você está firmado nessa esperança. Isso o apóstolo Paulo escreveu já prestes a ser executado, prestes a morrer, na segunda carta a Timóteo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo viveu na expectativa de ver Cristo sendo manifesto de duas formas: ou ele vindo e buscando e levando Paulo ao céu e todos nós, ou naquele tempo, ou Paulo indo até ele através da morte. Cristo seria manifesto a Paulo de um jeito ou de outro. E essa é a esperança. Antes da gente começar nossa aula aqui, estava uma conversa legal com o pastor Salovir, irmão Miguel, a gente falando de situações de saúde, uma alta, esposa do irmão Miguel, peço que vocês orem por ela, está aí se recuperando já, agradecemos a Deus porque ela está se recuperando ali de uma infecção severa que ela teve devido à diabetes, um infarto também que sofreu, mas estava internada já na UTI, então foi socorrida e agora está apresentando boa melhora, peço que continue orando, mas esse tema de morte vem, e é muito curioso um cristão maduro, cristãos maduros conversando a respeito disso, porque não há medo. E foi a conversa do pastor Salovio e do irmão Miguel, dois irmãos que já estão na terceira idade, o irmão Miguel chegando à quarta idade, e o pastor Salovio chegou já à terceira idade, né? Mas os dois falando, não, estou pronto para quando Cristo chamar. Já estou, não estou me preparando, já estou pronto. Isso é viver nessa esperança. É por isso que João está dizendo aqui, olha, para que não sejamos envergonhados, ou ainda, ele diz, não precisamos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia, porque eu não vivi nessa esperança. Como que eu resisto ao anticristo? Olha, o anticristo, os anticristos, eles vão trazer muitas dificuldades para as nossas vidas. Assim como para você realizar qualquer tipo de sonho, haverá muitas dificuldades.
Mas aquele que permanece, realiza o sonho. Aquele que permanece em Cristo, verá Cristo sendo manifesto. A segunda parte desse texto, que nos enraiza na esperança que há em Cristo, é no versículo 29. Aqui eu quero deixar bem claro como isso muda a vida, tá, gente? Viver com esperança muda a atitude presente. Olhar para o futuro muda o presente. Ele diz: vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ou seja, aquele que pertence a Cristo tem uma vida diferente. Aquele que tem sua esperança firmada em Cristo tem uma vida diferente. Jesus vai dizer isso lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 6, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ele ainda vai dizer: bem-aventurados, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O que é justiça na Bíblia? Se você pega esse mesmo versículo, na linguagem de hoje, ele diz: bem-aventurados ou felizes são as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Ou ainda, felizes os que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus. Então, João está repetindo: olha, aquele que tem sua vida firmada em Jesus, na esperança de sua vinda, muda as suas atitudes diárias. As suas atitudes são de fazer a vontade de Deus. Eu não me importo com o que está acontecendo agora, com o que estão tentando fazer contra mim. Eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus quer. Como a gente enfrenta o inimigo? Permanecendo no caminho. Como a gente permanece no caminho? A gente permanece conhecendo a verdade. A gente olha para o nosso passado e permanece com o princípio do evangelho que nos salvou. A gente olha para o nosso presente e entende que o Espírito Santo continua nos ensinando diariamente. A gente se relaciona com Deus através do Espírito Santo, cresce em relacionamento com Jesus. Como a gente permanece no caminho? A gente olha para o nosso futuro e firma a nossa esperança em Jesus Cristo, que em breve se manifestará. E como diz o apóstolo João aqui, no capítulo 3 desta mesma carta, ele diz o seguinte: todo aquele que nele está, que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. E o versículo anterior, versículo de número 2, diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que tem o seu passado, o seu presente e o seu futuro em Jesus Cristo, esse enfrenta e vence o maligno. Esse enfrenta e vence os anticristos que já têm surgido. É assim que a gente vence o mal. Que possamos permanecer na verdade da palavra de Deus. Amém? Foi muito bom ter os nossos alunos conosco hoje. Excedi um pouquinho aí o tempo, né? Passei um pouquinho de 1 hora, mas podemos dedicar bastante tempo de reflexão à palavra. Deus abençoe sua vida. Uma boa semana. Obrigada. Boa noite. Amém. Amém. Obrigado, pastor Cristiano. Esse assunto é muito polêmico, né? Então, valeu exceder um pouco o tempo. Obrigada. Valeu. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Muito grata. Boa noite.